Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Chega mais! O PL 2630, ou PL das fake news, aquele projeto de lei, né, com a intenção de fazer uma regulação das plataformas digitais no Brasil, deve ir à votação no Congresso Nacional semana que vem. Pelo menos é isso que espera, o que deseja o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o relator do projeto, o deputado Orlando Silva. A gente está acompanhando esse assunto desde aí do início da construção desse PL, né, em 2020, 2021. Acompanhamos reuniões de grupos de trabalho, da participação da sociedade civil na construção desse texto, que agora, enfim, deve ser votado no Congresso Nacional. A gente teve acesso a uma versão mais recente, que talvez seja a última versão do PL, e preparamos um ponto a ponto lá no site, com os principais conceitos, as principais normas aí que as plataformas terão de cumprir caso ele seja aprovado. Um desses conceitos, uma dessas normas, seria a remuneração do conteúdo jornalístico. A gente preparou uma matéria especial sobre esse tema e quem fala para nós é o Rodolfo Viana. Oi, Ana. Oi, Matheus. Pois é, nós bem sabemos que fazer conteúdo jornalístico custa dinheiro, né? E isso é uma grande demanda que está sendo colocada em relação a esse processo de regulamentação das plataformas digitais, que é de se encontrar algum tipo de contrapartida financeira, né, que as big techs, ou as empresas de tecnologia possa dar para as produtoras de conteúdo jornalístico. Dentro desse projeto do PL 2630, pelo menos como apareceu, criaram-se alguns mecanismos onde cria-se essa possibilidade, né, ou essa obrigação das plataformas de terem uma remuneração do conteúdo jornalístico. Em linhas gerais, você coloca como uma possibilidade de negociação entre empresas produtoras de conteúdo jornalístico junto às plataformas, de forma individual ou coletiva, algum tipo de mecanismo que faça essa retribuição, ou melhor, essa contrapartida financeira. O PL também, pelo menos da forma como até então foi apresentado e está circulando, caracteriza ou dá direito, né, a participar de pleitear essa remuneração jornalística, empresas que tenham pelo menos 2 anos de existência até a promulgação da lei e que produzam conteúdos jornalísticos com frequência, né, com periodicidade e tenham editor responsável aqui no país, no Brasil. Essa é uma questão bastante importante e o próprio PL, a princípio, coloca como isso vai ser feito, ou seja, quanto de remuneração, de que forma que isso vai ser criado para um segundo momento, né? Uma regulamentação a posteriori. E isso, então, ainda não está muito claro, mas certamente é uma demanda tanto das empresas jornalísticas, como também de associações de jornalistas e de produtores de conteúdo. No nosso texto, que já está disponível na página, a gente ouviu pessoas e entidades que se posicionaram em relação a esse tema e também como que isso poderia ser mais ou menos moldado nessa forma de regulamentação futura. Vale também salientar que já existem países que trabalham nessa perspectiva, como o Canadá e a Austrália, que firmaram tipos de acordo parecidos. Bom, para saber mais sobre isso, nosso texto já está disponível na página, é só conferir lá. Ana, volto com você. Obrigada, Rodolfo. Bom, outro assunto aí bastante desafiador e complexo, e também que a gente está abordando lá no site, é a possibilidade de uma regulação para a inteligência artificial. Essa semana teve um seminário em Brasília para tratar disso, e o Matheus Soares acompanhou e traz para a gente aí os highlights. Oi, Ana. Oi, Rodolfo. Oi, pessoal que está nos assistindo e ouvindo. Pois é, Ana, eu arrisco a dizer que as duas palavras-chave de 2023, pelo menos desse primeiro semestre, né, é regulação de plataformas e também inteligência artificial. Desde o final do ano passado, com o surgimento do ChatGPT, a gente vem acompanhando essa explosão de aplicações e também de usos que a gente ainda está tentando entender, né, o que é que está acontecendo, quais são os impactos positivos e negativos. E, consequentemente, isso puxa, isso impulsiona essa discussão sobre regulação da inteligência artificial, que é uma tendência no mundo, né? Países como o Canadá, o bloco da União Europeia, a China também vem debatendo e o Brasil não está ficando para trás.
desde o ano passado, uma comissão de juristas, por exemplo, desenvolveu um relatório de mais de 900 páginas, como se fosse um anteprojeto de regulação de inteligência artificial, incluindo, por exemplo, órgão regulador, incluindo medidas, né, para tentar criar usos responsáveis dessa tecnologia. E no seminário que aconteceu na segunda-feira em Brasília, esse foi um dos temas, né, mostrar o que o país já está fazendo no sentido de legislação, mas também mostrar os desafios que criar uma regulação de inteligência artificial. E não são poucos os desafios. Só para se ter uma ideia, mais de 20 pesquisadores, analistas, juristas em inteligência artificial participaram do evento justamente para debater esse contexto. Um dos desafios levantados, por exemplo, é justamente esse lançamento muito rápido de novas aplicações, né? Por exemplo, o ChatGPT só tem 5 meses e de lá para cá muita coisa foi lançada. Consequentemente, isso pode deixar projetos de regulação obsoletos, justamente porque não dá conta, né? O tempo da justiça é diferente desse tempo de lançamento dessas tecnologias. Outro desafio também levantado foi justamente que existem diversas aplicações e, consequentemente, diversos impactos. A cientista de dados, Nina da Hora, justamente levantou isso, né? Que cada uma dessas aplicações existe, por exemplo, inteligência artificial que produz áudio, que produz texto, que produz imagem, e cada uma delas tem impactos diferentes. Além disso, também outros desafios sobre racismo algorítmico e também relacionados a reconhecimento facial foram debatidos no evento. Só para fechar, né, só para amarrar, como eu falei inicialmente, esse é um debate, é uma tendência mundial que o Brasil está ali inserido. Países como o Canadá, por exemplo, já têm projetos de lei para regulamentar a inteligência artificial. A União Europeia se organiza para votar no final desse mês de abril um projeto, né, o AI Act, que é a lei de inteligência artificial. Inclusive, eles estão correndo desde o final do ano passado para tentar adicionar o ChatGPT e as inteligências artificiais generativas nesse texto. E a China, que é um polo de produção de inteligência artificial junto com os Estados Unidos, também é um polo de regulamentação. No início de abril, eles lançaram um projeto de lei, na verdade, uma regulamentação, né, que já está em andamento, da inteligência artificial. E em janeiro, eles também lançaram uma regulamentação de deepfakes, justamente para conter o uso de imagens não consensuais para a produção desses conteúdos profundamente falsos. As informações desse seminário, bem como o desenrolar desse trabalho, né, de regulamentação da inteligência artificial, você acompanha no nosso site www.desinformante.com.br. Ana? Obrigada, Matheus. Muito trabalho pela frente, né, gente? Mas necessário para a gente transformar esse ecossistema digital em alguma coisa mais saudável, mais adequada para todo mundo. A gente continua acompanhando regulação de inteligência artificial e regulação das plataformas digitais. Twitter, @desinformantebr, Instagram, @desinformantebr. Semana que vem tem mais Papo Desinformante. Obrigada pela audiência. Tchau.